Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre The World Is Not Enough 007 O Mundo Não É o Bastante, filme de 1999, dirigido por Michael Apted, e o terceiro do Pierce Brosnan como James Bond. E apesar de acreditar que estamos falando aqui de um longa um pouquinho melhor do que a entrada anterior na franquia, Tomorrow Never Dies, ainda assim é um filme que é absolutamente comprometido pelas péssimas decisões de roteiro, além de uma escolha questionável de alguns personagens do elenco. Sobram, com isso, apenas poucas cenas isoladas de ação e uma boa canção-tema. Essa foi a primeira colaboração da dupla de roteiristas Neil Purvis e Robert Wade na franquia, e eles retornaram em todos os filmes desde então. A Barbara Broccoli queria muito Peter Jackson na direção desse projeto, inclusive ela teve um longo papo com a agente do Peter Jackson até o momento que ela foi assistir The Frighteners, Os Espíritos, que é um longa de 96. Ela não gostou do filme e ali ela disse que ela não via como o Peter Jackson conseguiria encaixar na franquia James Bond, por isso ela decidiu assinar com o Michael Apted. O grande problema que eu vejo na franquia, e isso foi alvo de argumentação em vídeos anteriores aqui no canal sobre James Bond, é o seguinte: muitos diretores foram escolhidos sem ter qualquer tipo de relação, sem curtir o personagem, sem entender toda a dinâmica de um filme 007. Alguns diretores não entendiam o conceito do personagem, não entendiam o que causava o fascínio, por que o público queria consumir filmes dessa franquia. Por conta disso, eu acho que pessoas como Michael Apted viam James Bond na realidade como mais um filme de ação, e ali ele teria em mãos um orçamento que nunca tinha chegado perto até então na sua carreira. Mas vamos passar para o filme. É nítido que você tem aqui um roteiro pouquíssimo inspirado, e isso passa por vários níveis. Primeiro, piadas de cunho sexual que eu espero ouvir na realidade de uma criança da sexta série. Eu não espero ver elas em um filme, especialmente em um filme de ação. Existe uma linha que você poderia explorar, que inclusive o Roger Moore explorou muito na década de 70 e na década de 80 com o seu personagem. É um tipo de humor ame ou odeie na realidade, mas ainda assim isso é justificável. E se essas piadas fossem apenas um detalhe, elas passariam tranquilamente, mas não é. O problema é maior, o problema também está na construção e desenvolvimento dos personagens. No filme, James Bond é convocado para fazer a segurança de Elektra King, interpretada por Sophie Marceau, herdeira de um magnata do petróleo que atualmente coordena um projeto para finalizar um oleoduto que pode modificar toda a balança econômica da região do Mar Cáspio. O problema é que o terrorista Renner, interpretado por Robert Carlyle, fixa seu alvo em Elektra. Revisitando esse filme, eu cheguei à conclusão de que todas as cenas que eu gosto de The World Is Not Enough estão nos primeiros 30 minutos do filme. Depois é uma confusão sem tamanho, na medida que personagens chegam na narrativa, na medida que personagens deixam sem qualquer tipo de explicação e que a história desenvolvida não é lá muito boa também. Eu gosto muito do fato de que o Brosnan aqui muda seu estilo de interpretação. É mais violento em alguns momentos e até parece que foi influenciado pelo período de Timothy Dalton. Eu entendo quem diz que na evolução de Pierce Brosnan como James Bond, essa acaba sendo a sua atuação mais segura e madura, algo que eu até estou inclinado a concordar. Só que não ajuda o fato de que esse é o único destaque que é possível fazer nesse filme. Um dos principais problemas de The World Is Not Enough está no arco de antagonistas. Durante toda a franquia James Bond, nós vimos vilões com planos mirabolantes, aí de vez em quando os roteiristas traziam algo mais realista. O filme anterior perdeu a oportunidade de fixar um vilão diferenciado por conta da péssima escrita, e infelizmente o mesmo ocorre aqui. A grande sacada para entender Renner é que ele não sente dor, pois está com uma bala alojada na cabeça. Só que não sentir dor não significa que você está falando com alguém mais forte, ou um super-homem. O filme realmente não sabe lidar com esse conflito, e o pior ocorre quando Brosnan se envolve. Cenas lamentáveis. Uma das justificativas para trazer o Michael Apted para a direção era de que ele tinha um histórico no drama e que ele tinha um grande trabalho também com as mulheres. Tanto é que nos arquivos do filme a gente acha essa linha de argumentação. Olha, o Michael Apted vai entrar na franquia 007 para mudar a forma como as mulheres interagem na história. Mas eu fico muito surpreso quando eu vejo ou quando eu ouço essa argumentação, porque não é possível marcar isso durante a exibição desse filme. Tá certo que ele tem um casting ruim, decisões bem questionáveis de elenco, isso é um problema à parte, mas na própria escrita das personagens. Para continuar com essa argumentação, eu preciso entrar em spoilers, então eu deixo esse aviso. Quando existe a decisão de tornar Elektra vilã, por exemplo, a escrita se torna muito, mas muito precária. Apenas a justificativa da Síndrome de Estocolmo é superficial demais para as ações que envolvem o seu império e tantas outras mudanças de comportamento.
Sophie Marceau é uma boa atriz, mas todo esse vínculo desenvolvido com o personagem de Carlisle realmente nunca me convenceu. Agora, o que é imperdoável mesmo é ver Denise Richards como Bond Girl. É a pior decisão de casting que eu consigo imaginar. Uma atriz que não consegue sequer trazer uma reação natural a algum acontecimento, e ela fica em extremos. Ou não esboça qualquer reação, ou faz caras e bocas que eu entenderia em um filme da franquia Todo Mundo em Pânico, no máximo. Não em um filme 007. É um projeto de um orçamento exorbitante, mais de 125 milhões de dólares, em um período de pré-produção muito pequeno também, de rodagens muito enxuto, que propõe essas cenas de ação suntuosas. Só que aí, também do nada, em alguns momentos você tem o uso da boa e velha tela verde, o que me faz pensar que para um filme desse calibre, ou faltou dinheiro, ou refilmagens tiveram que ser feitas às pressas para tapar alguns buracos de roteiro. E infelizmente, como fã do Pierce Brosnan, que é um dos meus Bonds favoritos, eu sempre chego na mesma conclusão. Um grande ator, a escolha certa para ser James Bond, mas que após GoldenEye esteve envolvido em produções muito abaixo do potencial. Eu fecho The World's Not Enough com a nota 4. Certo, pessoal? Em breve no canal a crítica do filme final da era Pierce Brosnan, Die Another Day. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!